O Edu Silva perguntando, né, se o Palmeiras vai mudar muito na janela pós-Copa. Cara, pode ser que perca Flaco Lopes e Alan, ou então só um dos dois, mas são possibilidades aí que o Palmeiras sim deve ter algumas alterações na janela do meio de ano, sim. O Éder Santos perguntou do zagueiro Tuta. Pô, eu acho bom zagueiro, mas de novo, né, não sei se ele é o cara para chegar e tomar posição no Palmeiras, cara. Não sei. Mas ele acabou de ir para o tal mundo árabe, né? Acabou de ser negociado, então também é difícil tirar esse cara de lá nesse momento que fez a negociação recentemente, né? Carlos Roberto, esse Fabinho é bem duvidoso, e cara, eu não sei onde você acha ele duvidoso, meu amigo. Não sei de onde você tirou isso. A única dúvida que eu tenho com o Fabinho é: você quer jogar quarta agora ou só domingo? É, a única contratar se ele só ia ter essa dúvida. Pô, você quer jogar amanhã ou quer esperar mais uma semaninha? Pô, o Fabinho é um absurdo jogando bola, cara. Pô, pelo amor de Deus, duvidoso não. Não sei de onde você tirou isso daí, não, meu amigo. Mas tudo certo. O MS Duarte mandou 5 TLDs. Não sei se já falou disso, mas acho. Mas o que acha de testar o M. Martinez de zagueiro? Pior que na volância é difícil ser. Cara, o Emiliano Martins ele pode ser zagueiro em qualquer clube do mundo, menos no Palmeiras. Assim como ele pode ser volante em qualquer clube do mundo, menos no Palmeiras. Não é mais jogador para estar no Palmeiras. O Palmeiras precisa limar esse cara o quanto antes, porque é um jogador que não tem condições hoje de jogar no Palmeiras, né? Muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco mesmo. Então, se quiser testar ele de zagueiro, pode testar ele de zagueiro na LDU, testa ele de zagueiro no Boca Juniors, testa ele de zagueiro no Atlético Nacional da Colômbia, só não testa no Palmeiras. O Palmeiras não precisa mais dele, não. Libera, deixa o homem ser feliz, deixa ele viver a vida dele. Mas aqui não precisa mais dele, não, cara, pelo amor de Deus. Muito fraco, muito fraco. O Luiz Fernando falando, a solução para 5 está em casa. Luiz Pacheco é monstro, mas só tem 17 anos. Então, muita calma ainda com o garoto, cara. Muita calma ainda com o garoto. Tem tudo para ser um jogador de muita qualidade, de muita personalidade ainda dentro do Palmeiras, mas muita calma, que ele só tem 17 anos de idade. O Léo MV falando, né? Murilo nos últimos 3 jogos parece que está melhorando de novo. Ele voltou ao ritmo padrão, não seria mais tão necessário um zagueiro titular, mas pode ser um reserva com potencial de futuro. Eu, Léo, gostaria de um zagueiro parecido com o nível do Murilo, exatamente para continuar forçando o Murilo a manter esse nível altíssimo, cara. Porque eu gosto muito do Murilo, eu acho ele muito bom, o zagueiro, viveu um 2025 tenebroso, tenebroso, assim como alguns outros jogadores do Palmeiras, mas hoje você precisa trazer um, um jogador desse nível, desse porte, porque você não sabe se amanhã o Murilo vai manter isso, né? Então é melhor ter sempre o sarrafo muito alto, até se você quiser jogar com 3 zagueiros também, né? Você precisa ter mais um cara de um nível muito alto, cara, muito, muito alto. Mas o Murilo é muito bom, cara. O Murilo é muito bom. E tomara que ele mantenha esse bom nível, sim, com a camisa do Palmeiras, porque ele vai ajudar e muito o time do Palmeiras jogando bem. O Daniel Sorriso falou, né? O Martinelli do Fluminense. Ele seria fantástico, mas você acha que o Fluminense vai querer negociar com o Palmeiras depois do que aconteceu com o John Arias, do que pode acontecer com o Nino? O Fluminense não vai negociar nunca com o Palmeiras. Vão preferir vender o Martinelli para qualquer buraco na Europa do que negociar com o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras tem dinheiro para comprar. Meu filho, daí o Flamengo tem dinheiro para comprar jogador do Palmeiras e o Palmeiras não vende jogador do Flamengo, cara. Porque esse também é um problema do futebol brasileiro. Hoje ninguém quer ficar só negociando aqui internamente, porque você sabe que vai ter uma pressão desgraçada da torcida, você sabe que seu time vai piorar e um time que já é melhor que o seu vai ficar ainda melhor, então é óbvio que eles não vão negociar em hipótese alguma o Martinelli com o Palmeiras, cara. Isso não vai acontecer, não. Tem 2 perguntas sobre o Sorriso. Gente, de novo, cara, o Sorriso não vai jogar no profissional do Palmeiras, o Sorriso não é esse jogador que criou-se a expectativa imaginária, um jogador como um zaço da base do Palmeiras,
que fez uma boa primeira fase de Copinha. Não é jogador pro nível do Palmeiras. É só ver o nível dos times que estão vindo atrás dele, gente. Se ele fosse tudo isso, acho que o vice-lanterna do Emirados dos Árabes Unidos seria a melhor oportunidade de mercado. Ele é isso, cara. Sorriso, infelizmente, é um jogador que não tem esse potencial todo, que não é esse jogador todo, gente. Ele fez uma pequena, boa participação numa primeira fase de Copinha, cara. Então, muita calma, muita calma. Se ele fosse um puta jogador, se fosse um jogador pô, de um talento muito grande, realmente, nossa, que fosse ali um cara diferenciado na base, ele ia ter propostas melhores do que do vice-lanterna do campeonato do Emirados Árabes Unidos, né? Então, muita calma, muita calma. É porque ele deu 3 pedaladas para cima do Náutico, do raio que o parta, que ele é tudo isso não, cara. Gente, calma, calma. Eu não trocaria, não, Cícero. Martinez pelo Alisson de São Paulo, não trocaria nem um pouco. Eu não odeio o sorriso, não, meu amigo Casou. Não, em nenhum momento eu disse isso, cara. Não venha querer inventar situações também, meu amigo. Não venha querer ter dificuldade de entender o que eu acabei de dizer, por favor, cara, por favor. Mas, Cícero, eu não trocaria em hipótese alguma o Martinez pelo Alisson, não. Primeiro que o Alisson começou a arrumar problema do São Paulo porque ele não queria jogar de 5. Aqui a gente tá precisando de um 5. O Alisson é mais um cara para jogar na função que tem um monte de jogador, cara. Um monte de jogador. E tudo bem, cara, pode discordar totalmente do que eu falei sobre o sorriso, mas apresente seus argumentos também. Do que ele é tão diferente assim. Se ele fosse tão diferente assim, ele teria sido titular quando os jogadores que estão no profissional estavam descendo para a base, algo que ele não era. Se ele fosse essa bola toda, o João Paulo Sampaio já tinha colocado ele na lista para o Vitor Castanheira botar um menino para treinar no profissional. Quem também faz esse trabalho é o João Paulo Sampaio. O João Paulo Sampaio não acha o sorriso essa bola toda, não, cara. Mas você acha que o João Paulo Sampaio está errado, você pode também discordar dele, né? Tá tudo certo também discordar do homem. O Leonardo falou, né? Soler, tem algum camisa 10 na mira? Ou morreu a ideia com a Almada mesmo? Pô, o Palmeiras nem joga com camisa 10, né? Mas o Almada não tá aí na mira do Palmeiras, não, tá? O Antônio Ferreira perguntando, né? No mercado brasileiro tem bons zagueiros, porque o Palmeiras não vai atrás. Cara, tem bons zagueiros, só que o problema é que hoje o que a gente já falou também, né? Os clubes, ninguém tá querendo facilitar para negociar o jogador, não. Então, o Palmeiras tá olhando nesse momento jogadores que estão fora do país, porque, cara, o mercado nacional ele é extremamente inflacionado, cara. O jogador meia boca tá custando o olho da cara. Tem muito cara que não vale nem perto daquilo que os clubes estão pedindo. Então, mas sim, né? Tem alguns bons zagueiros sim disponíveis no mercado nacional. O Palmeiras poderia observar também o mercado nacional, mas por enquanto entendo o Palmeiras preferir os jogadores que estão fora do país, porque você vai pagar na teoria o valor justo por esses jogadores, né? Aqui tá tudo muito caro, muito caro. O Coluna Palmeiras mandou 100 TLs pra gente. Quando esse time encaixar, o Felipe Anderson vai chocar muita gente. Ele vai me chocar quando ele conseguir jogar bola, cara. O dia que ele conseguir jogar bola no Palmeiras, eu vou ficar bem chocado. E olha, não adianta nada a gente falar de um jogador que não consegue ter uma sequência de 2 meses longe do departamento médico, né? O Jefferson Lopes da Costa, membro há 14 meses, mandou. Os dois jogaram muito e senti falta de alguém para fazer a ligação com eles, do meio para o ataque. Acho que você está falando do Marlon e do Andréas, né? Essa função é bem típica para um cara estilo Maurício e também para o próprio Flaco Lopes ajudarem os dois, né? Só que é isso, na análise que a gente fez sobre os jogadores individualmente falando, para mim os que tiveram um rendimento mais abaixo foram exatamente Flaco Lopes e Maurício, né? O Flaco fez um jogo ok, o Maurício também um jogo de regular para ok, mas são esses os dois jogadores que precisam aparecer mais para ajudarem
o Marlon Freitas e o Andreas Pereira nessa construção de jogadas. Quando esses caras encostarem mais nesses dois para partirem pro ataque ou com posse de bola, trabalhando na tabelinha com esses dois, o Palmeiras vai melhorar ainda mais. Só que o Maurício ele tem uma dificuldade gigantesca para achar a bola em profundidade, cara. Como o Maurício erra a famosa pifada, né? Aquele tapa pro atacante, o Maurício erra muito, cara. Erra muito. Não é um meia que tem essa característica, né? A característica do Maurício é mais parecida com a do Veiga, né? Um meia de melhor poder de finalização do que poder de passe, né? Só que o passe do Veiga era muito melhor do que o do próprio Maurício hoje em dia, né? Mas realmente o Palmeiras precisa ter esse cara que toque melhor a bola. E o John Arias é um cara que toca melhor a bola do que o Maurício. Então, o Palmeiras tem muito ainda a crescer e a evoluir. Cadê? O que mais temos aqui de interessante? O Josias Nascimento mandou boa partida do Kelvin, não acha? Sim, falamos sobre isso, Josias. Foi um jogo, acho que foi o melhor jogo do Kelvin no ano. O segundo tempo dele no derby foi muito bom. Kelvin, o primeiro tempo dele no derby foi desesperador, foi tenebroso. Ele errou 2 passes, ele cagou na calça. No segundo tempo ele trocou a fralda e jogou bem o derby. Ontem, cara, o jogo foi o melhor jogo foi o melhor jogo do Kelvin, sim, nessa temporada pelo Palmeiras. Foi mais sólido, saiu jogando melhor, marcou melhor. Então, ontem foi sim um bom jogo do Kelvin, cara. Tomara que esse tenha sido, a partir de agora, o pior jogo dele. Que os próximos sejam sempre melhores para que o Palmeiras consiga ter mais tranquilidade nessa lateral direita. Gabriel Kelseman mandou aqui, né? Guerra do Inter é sempre muito difícil, precisa ser valorizado, mas misturar resultado com desempenho acho muito errado. Eu não entendi o que você quis dizer, cara, mas enfim, não sei se você achou que o desempenho foi ruim, se você achou isso, eu sinceramente discordo de você. O Diego Souza perguntou se o Bruno Rodrigues está fora dos planos do Abel. Sim, está fora dos planos do Abel. A gente já disse aqui algumas vezes, o Palmeiras está louco para negociar o Bruno Rodrigues, o problema é que não está encontrando muita gente apta e disposta para arcar com os valores mensais do jogador. Michel Gabriel virou membro do TLD, virou membro, opa, tamo junto. Michel Gabriel, eu não lembro se o seu é novidade ou se é renovação, mas se for novidade, mande e-mail para taladentrocanal@gmail.com, taladentrocanal@gmail.com, e aí você coloca o assunto membro TLD, passa no corpo do e-mail o seu nome e o seu telefone para você ser incluído no nosso grupo de membros do WhatsApp. Valeu, Michel Gabriel. Eu não lembro se isso é renovação, mas se for novidade, se for membro novo aqui no nosso canal, é só mandar e-mail para taladentrocanal@gmail.com. Valeu, tamo junto. Um abraço. Tem mais um superchat aqui. Foi o Coluna Palmeiras que mandou mais centelezas. Abel reposicionou o Kelvin, que quando chegou nos iludiu. Ele não é mais o jogador de profundidade, ele não sabe, ele só sobe na boa agora. Mas ele já era isso no começo também, né? É que a diferença é que quando ele começou a jogar, quem estava fazendo aquele lado direito era o Andréas Pereira, quando o Kelvin chegou. O Palmeiras jogava com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andréas Pereira e mais um aqui na esquerda. Então era óbvio que ele tinha que subir toda hora, porque o Andréas Pereira não te dá profundidade. Hoje, com um ponta que é o Alan, não é que ele só sobe na boa. Ele tem que subir de uma forma correta, porque se o Alan vai atacar a profundidade, se o Alan vai jogar sempre aberto, o lateral não pode passar aberto, o lateral tem que passar por dentro. Então o Kelvin, nesse momento, quando ele sobe, ele está subindo mais por dentro, ele está jogando próximo do Alan e não em cima do Alan, porque ele estava fazendo essa cagada, era isso que prejudicava muito o ataque do Palmeiras, e aí ele tinha uma dificuldade muito grande de recomposição. Então, não é que ele está só subindo na boa, ele está subindo certo agora. Não está subindo atrapalhando o Alan. Quando ele
aparece no ataque, ele sobe para auxiliar o Alan por dentro. Binho Camargo, papo de contratação de presidente, não acho bacana ele falar. Binho, eu não sei porque você não acha bacana, mas eu te explico o que é a contratação de presidente. A contratação de presidente é a contratação óbvia de jogador muito bom, de jogador de muita qualidade, de jogador que você não precisa discount, de jogador que você não precisa se matar de estudar, de jogador que, putz, meu Deus, quem será que é o John Arias? Não, contratação de presidente, porque todo mundo olha para o Arias e fala, caralho, que jogador, hein? Porra, esse cara eu quero, esse cara eu preciso. É esse cara que vai me ajudar, esse cara que vai mudar o meu time. Então, pô, não precisa do scout para trazer o Vitor Roque, não precisa do scout para trazer o Andrés Pereira, não precisa do scout para trazer o John Arias. O que é a contratação de presidente? É a contratação que vai muito dinheiro. É a contratação de responsabilidade presidencial. Por quê? Porque o John Arias ele será pago em 4 anos e 8 parcelas, 2 por semestre. Quer dizer, uma por semestre, né? A cada ano. Então, vai pagar, já pagou a primeira parcela, agora vai pagar outra no meio do ano. Então, é uma contratação de presidente, porque a presidente precisa também ver a responsabilidade financeira de fazer o seu aporte para esse tipo de negociação. Você não precisa do scout para fazer isso. Você precisa pagar, precisa botar verba, precisa coçar o bolso. Então, é isso que ele quer dizer. Não é nada pejorativo, não é nada de dificuldade. E também não é ele pé de bag, Binho. Porra, para de ser criança, velho. Meu Deus do céu, cara. Para de ser infantil, meu jovem. Vamos ser adulto. Vamos entender o que está acontecendo, ao invés de querer ser bobo, cara. Porra, velho. Vamos ser mais maduros, gente. Pelo amor de Deus, Binho. Não seja bobinho, não seja criancinha, cara. Pelo amor de Deus. Você acha que ele tá errado e você vai lá para querer encher mais o saco ainda, Binho. Porra, velho. Pra que você quer explicação então, meu filho? Meu Deus do céu, pode depois parecer uma criança. Porra, chato também, velho. O que mais temos por aqui? O Donato falando, né? Maurício finaliza bem, mas erra muitos passes. Sim, erra muito passe, cara. Erra muito passe. Principalmente passe para buscar os dois atacantes do Palmeiras, cara. Então, uma dificuldade muito grande de achar esses passes. Por isso que o Maurício hoje, quando entrar no time o John Arias, e tomara que só demore mais 2 semaninhas para isso acontecer, Maurício ele vai concorrer de novo posição com o Flaco Lopes. Ele vai ser a alternativa para o Flaco Lopes. É claro, em alguns jogos ele vai entrar com o meio aberto, ou pela direita ou pela esquerda, mas nesse momento, pensando posição por posição, ele disputa a posição com o Flaco Lopes para ele jogar mais centralizado e ter mais raio de ação para as finalizações, porque o passe realmente não é o forte do Maurício, cara. O jogador tem muita dificuldade nessa bola enfiada, nessa bola em profundidade para os atacantes. Ele erra muito, mas muito esse tipo de passe. O Boneto mandou, né? Não sei como o Inter mantém o zagueiro Mercado no elenco há tanto tempo, não só pelo jogo de ontem, mas sempre que vê jogo do Inter, ele faz alguma cagada. Cara, mantém porque não tem dinheiro. Mantém porque não consegue trazer ninguém melhor que isso. Mas o mercado, realmente, cara, um zagueiro que há muito tempo é fraquíssimo. Tanto que ano passado a zaga titular do Inter virou o Vitão e o Vitor Gabriel. E saiu o Vitão e agora eles têm que se virar com o mercado e, sinceramente, azar deles. Eles que se virem e se continuarem assim, vai ser engraçado mais um ano deles. Mas temos aqui o Regionaldo Justino mandou: bom dia, Soler, vitória importante do nosso Verdão. Já deixei o like, sempre um prazer. Ele que nos acompanha em Encruzilhada de Bezerros, no Pernambuco. Pô, valeu, meu querido Reginaldo Justino. Tamo junto, velho. É nóis. O Johnny Sávio mandou: Luiz Henrique curtindo comemoração do gol do Vitor Roque. Sinal verde? Não estão deixando ninguém sonhar. Ele custa 45 milhões de euros. O Luiz Henrique, ele é amigo do Vitor Roque, né? Essa molecada aí tem parceria, né? Pô, os caras são
passaram por seleção, tudo mais, mas, pô, Luiz Henrique custa 45 milhões de euros. O Palmeiras não vai fazer este investimento. O Skanks Sports, Palmeiras jogou mal? Ganhou? Não jogou mal, cara. Não sei onde você tirou que jogou mal, mas tudo certo. O que mais temos por aqui? Não, Rodrigo Santiago, o Abel não desmerece a presidente Leila Pereira quando ele fala que é contratação de presidente. Como eu expliquei, contratação de presidente é porque o valor é muito elevado e você precisa fazer a responsabilidade financeira para fazer esse tipo de operação. Ele não está desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, ele está dando méritos à presidente do Palmeiras que percebeu que, porra, dá para fazer esse tipo de negociação e não é uma loucura financeira. Muito pelo contrário, é uma negociação que cabe dentro do orçamento do clube e por isso a responsabilidade é dela de fazer essa operação, porque como a gente vê muitos presidentes fazendo negociações, eles comprometem o futuro do clube. Essa é uma negociação que não compromete o futuro do Palmeiras financeiro, muito pelo contrário, só fortalece o Palmeiras enquanto marca, enquanto clube ativo no mercado, enquanto clube de projeção para continuar disputando os campeonatos. Parem de querer ficar querendo picuinha, querendo achar que, porra, tem, meu Deus, mas também é um poderio de querer tentar destruir o que está acontecendo, que é impressionante, que vocês estão criando coisa da própria cabeça, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Cristiano Rocha mandou, né, o zagueiro Alexandro do Lille tem alguma chance? Nesse momento não, cara, nesse momento não, um jogador muito mais caro que o Nino também, por sinal, né, mas é um jogador que o Palmeiras foi dar um bizu lá para ver o que dá para fazer, mas perceberam que nesse momento não dá para fazer muita coisa por ele, não. Mas se ele chega, porra, evidentemente seria um cara, que, porra, ajudaria e muito o time do Palmeiras, né? Pô, um zagueiro de um nível bem acima também. Que mais temos por aí? Opa, pintou mais um superchat. O Atílio José Bris mandou assim, TD, Soler, dobrinha de lateral ontem, tava com saudades, Arnaldo Ribeiro hoje chamou a torcida, nossa, de milícia palmeirense. Porra, ele que se foda, cara. Isso daí é um dos maiores salames que tem, né? Meu Deus do céu, bobo pra cacete. O cara utiliza do clubismo dele, utiliza da raiva que ele tem pública do Palmeiras para ficar atacando o clube, para ficar falando um monte de merda, aí quando vão falar merda para ele, mas daí que se foda, cara, pelo amor de Deus, para de dar moral para essa gente boba que não vai acrescentar em nada na vida do Palmeiras, muito pelo contrário, só tá aí para tentar ganhar like, encher a porra do saco do palmeirense, que é o que eu disse na última quarta-feira, né? Dane-se se você tá xingando, se você tá elogiando, você só tá dando engajamento. Então, esse tipo de gente tem que ser ignorada por todos nós, porque não acrescenta em nada na vida do Palmeiras, muito pelo contrário. O sonho dele é que o Palmeiras voltasse a ser o time de extremas dificuldades. Por quê? Porque o Palmeiras roubou o posto do time dele, e não é que roubou do jeito que eles tentaram roubar o antigo Palestra Itália. Não vou nem falar roubou, né? O Palmeiras tomou o posto pela grandeza do Palmeiras, porque hoje a torcida do Palmeiras é maior, o estádio do Palmeiras é melhor, o elenco do Palmeiras é melhor, o Palmeiras financeiramente está melhor. Então, tudo que eles tinham construído lá atrás, o Palmeiras chegou, jogou eles pro lado e hoje eles são só mais um. Não são protagonistas de mais porra nenhuma. E é isso que deixa ele bem irritadinho, bem bravinho, bem. Então, isso daí tem que ser ignorado por todos nós, porque não serve para absolutamente nada positivo para a Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Só mais um cara que se morde de raiva porque viu que o time dele foi ultrapassado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que o time dele só existe graças ao Palmeiras e ao Corinthians, que fizeram um amistoso para doar dinheiro para evitar a segunda falência do time dele. Então, isso daí tanto faz como tanto fez, cara. Isso daí tem que ser um ser insignificante para a coletividade palmeirense. O Jefferson Bose perguntou se o Igor Júlio me agrada. Pô, já me agradou mais, cara. Faz tempo que ele não joga. Então, cara, não sei, não sei. Se for para chegar por empréstimo, se for para chegar de graça, aí
estilo Bruno Fux, pô, vai jogando para ver o que dá para fazer com você, aí beleza. Mas não dá, hoje eu não faria a merda que fizeram com o Mikael, né? Mikael é inexplicável você ter pago 5 milhões de dólares pelo Mikael para emprestar ele agora. Então, se chegar por empréstimo, aí beleza. Pode ser uma alternativa. O Donato perguntou, né, do Adrielson seria uma boa alternativa. Cara, eu acho que o Adrielson é um zagueiro ok, cara. Não é um cara que vai aumentar o nível do Palmeiras, não, cara. Mas também é um zagueiro muito caro, muito caro. O clube do Catar, lá onde ele tá, só quer vender e são 10 milhões de euros, né? O Renato. Como é que é? Renato Orezin mandou 5 TLDs pra gente. Fala, Soler, você acha que o Danilo tem chance no meio do ano? No meio do ano, jamais. É porque existe essa regra patética da CBF que o jogador só pode fazer 12 jogos no Campeonato Brasileiro por um clube e depois ele não pode mais se transferir. Então, no meio do ano, ele já vai bater 12 jogos pelo Botafogo no Atlético, no Botafogo, né? Até o meio do ano ele já vai bater os 12 jogos. Ele falou, haja visto que o bairro precisará vender jogadores, só falta os 5, na sua opinião, abraço? Não, na minha opinião, falta um zagueiro, um 5 e um atacante. Um zagueiro para disputar a posição com o Murilo, um 5 para virar titular do time do Palmeiras e mais um atacante para composição de elenco. Para mim, faltam essas 3 peças e aí, forte abraço, tá fechadinho para mim o time do Palmeiras. Mas é isso, né? O Palmeiras também tá usando aquela estratégia, vai dando corda pro Botafogo, que uma hora vai que eles se enforcam, e aí eles vão ter que procurar o Palmeiras para tentar negociar o Danilo, né? É óbvio, o Danilo é um jogador muito importante, jogador fundamental dentro do Botafogo, o John Textor tá mais do que certo em não querer vendê-lo, só que é isso, se a água bater na bunda, é o Danilo que vale muito dinheiro lá, então pode ser que daqui a pouco eles procurem o Palmeiras, então deixa lá, vamos ver o que acontece. Se eles se enforcarem sozinhos, aí você vai para dentro de novo. Mas nesse momento, o Palmeiras não tem negociação em andamento com o próprio Danilo, que também tem uma questão física que infelizmente está atrapalhando ele, né? Ele não consegue ter uma sequência tão longa assim de jogos, né? Desde que ele teve aquela grave lesão no tornozelo, em algum momento ele tem que parar, ou então ele sente alguma coisa e demora um pouquinho para voltar, né? Mas é isso. Danilo, porra, aqui seria uma peça muito importante mesmo. O Epilécio perguntando, né, se eu vou estar na apresentação de John Arias, sim, estarei lá, 3 horas da tarde começa a entrevista coletiva do colombiano que já está aqui em território brasileiro. Como se perguntando, né, se teremos o Coné contra o Guarani, não sei se no banco ele vai ficar também, mas provavelmente ele vai disputar a Libertadores Sub-20, né? Mas o Palmeiras vai jogar com um time bem alternativo contra a equipe do Guarani, isso sim. O que mais temos de interessante por aqui? Piriri. Provavelmente vai ser a 21, né, Vinícius? Que é o número que ele usava no Fluminense, está vago com a saída do próprio Everton, né? Então provavelmente o John Arias será o camisa 21 também no time do Palmeiras. E ó, pô, batemos 500 likes, mas pô, mais da metade das pessoas que estão nos vendo não deram like. Não deram like. Então, pô, dá like aí, gente. Ajuda nós, fortalece aí no like. O Júnior de Bastiani perguntando alguma novidade sobre o Paulinho, ele continua fazendo o tratamento dele, já trabalhando com bola no gramado da academia de futebol, mas é claro, totalmente separado ainda do elenco, mas continua com a mesma projeção de, em março, ele ter condições de voltar aos gramados com a camisa 10 do Palmeiras. Mas temos por aqui o Música Resenha. Tem alguma notícia do andamento do gramado do Allianz Parque? Palmeiras perdendo muita grana, assim, tá perdendo muito dinheiro jogando em Barueri. Isso
Certamente sim. Mas o gramado Allianz Parque ficará pronto para a semifinal do Campeonato Paulista, né? Se o Palmeiras lá estiver, tomara que lá esteja no dia 1º de março. Então, essa é a projeção, devolver o Allianz Parque ao Palmeiras na abertura do mês de março para a semifinal do Campeonato Paulista. O Abner Guimarães, perguntando o que eu acho do Diego Costa, ex-zagueiro do São Paulo, está no futebol russo. Para ele seria uma boa opção. Eu vou discordar de você, cara. Um zagueiro como um Zaço no São Paulo ele já era um zagueiro de muita oscilação, cara. Vai chegar para ser pior do que os 3 zagueiros que estão aqui no Palmeiras. Não é um jogador que vai chegar para brigar por posição, não, cara. Vai chegar para ser reserva de todo mundo. O Odeir Ferreira falou que queria que o Palmeiras contratasse o Lucas Veríssimo. Ele, para mim, não resolve absolutamente nada, cara. Absolutamente nada. Ele ainda vai te trazer muitos problemas, porque é só ver o jeito que ele saiu de todos os clubes que ele jogou na vida. É um jogador extremamente complicado, um jogador que fez ali situações que um jogador de bem não faz, de se recusar a entrar em campo numas quartas de final de Libertadores, de ameaçar não entrar em campo numa semifinal de Libertadores. O jeito que ele saiu do nosso arquirrival também é um jogador que, sinceramente, esse eu quero muito longe do Palmeiras, cara, muito longe do Palmeiras. Sem contar que ele tem muitos problemas físicos, um jogador que tem um histórico de lesão absurdo, gigantesco. O jeito que ele saiu do Benfica também foi um jeito ridículo. Então, é um jogador que não tem o mínimo esforço. Se ele não for titular, ele não é que ele vai fazer biquinho, ele vai embora. Ele vai fazer de tudo para ir embora. Ele vai encher o saco até ser liberado para ir embora. Então, um cara que eu jamais queria que vestisse a camisa do Palmeiras. Não é o tipo de jogador que o Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa de gente que queira jogar no Palmeiras, que tenha hombridade de jogar no Palmeiras, que tenha caráter para disputar a posição dentro do Palmeiras, não para ganhar no grito. No grito, o Palmeiras não precisa de ninguém gritando para querer jogar. Então, esse é um cara que jamais eu gostaria que vestisse a camisa do Palmeiras. Ah, ele é bom zagueiro? É bom zagueiro. Mas bom zagueiro por bom zagueiro, você achou outro zagueiro bom e mais confiável do que o Lucas Veríssimo. Esse aí, acompanhei de pertinho quando eu cobri o Santos. É um cara difícil de engolir, cara. É difícil, é difícil. O Gerson Carvalho, alguma projeção de volta do Felipe Anderson? Ele já está na transição física, né? Talvez ele volte já para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Felipe Anderson. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Porque até agora não aconteceu nada com o Felipe Anderson. Eu perdi o nome do menino que perguntou do Figueiredo. Aqui, achei. Desculpa, Leandro. Leandro Pereira. Será que é o nosso banana? Leandro Pereira perguntou aqui, né, do Figueiredo, se ele vai disputar a Libertadores Sub-20. Tomara que ele tenha condições de fazer isso, cara. Tomara que ele tenha condições de fazer isso. Seria fundamental para o Figueiredo disputar a Copa Libertadores Sub-20, para voltar a jogar bola, voltar a disputar competições antes de voltar para o profissional do Palmeiras. Ele só tem contrato até setembro desse ano. Mas, cara, é muito triste, né? Muito triste. Puta, são 3 rompimentos de ligamento consecutivos. É óbvio que a carreira dele já foi muito modificada. Era um jogador que, não era nem para estar mais no Palmeiras, porque ele era visto como um cara nível Hendrick. Ele, era um fenômeno nas categorias de base do Palmeiras, um jogador muito acima, um craque nas categorias de base, mas essas lesões, cara, já mudaram a rota do Figueiredo. Então, tomara que ele consiga disputar a Libertadores Sub-20, tomara que ele consiga voltar ao elenco profissional do Palmeiras, tomara que ele consiga ter agora de fato uma carreira como jogador e longe das lesões, cara, porque ele é muito bom, cara, ele é muito bom, ele é muito talentoso. Esse moleque, cara, é diferente demais, 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 demais. Uma pena que ele sofreu com essas 3 lesões gravíssimas de rompimento de ligamento no joelho. Então, eu não sei o que pode acontecer com ele, mas torço demais para que o Figueiredo consiga
deslanchar, consiga jogar, consiga virar um protagonista dentro desse elenco do Palmeiras, cara. Porque é um menino que merece ter ali momentos bonitos no profissional do Palmeiras, que, cara, é um dos nossos, é um palmeirense, família palmeirense, e tomara que fique longe das lesões, cara, porque é muito triste ver com esse garoto que só tá passando, né? Ele ainda tem só 19 anos, então ele ainda pode jogar no sub-20, mas ele já teve que subir para o sub-20 sem jogar no sub-17 por causa das lesões. Mas, cara, ele é muito diferente, cara, ele é muito bom mesmo. O Rafa RV perguntando, né, se o Palmeiras tem algum movimento para repor a Victor. Por enquanto nada. Por enquanto nada. Isso é uma vergonha por parte do marketing do Palmeiras. Eles já tinham que ter algo muito perto de fechar quando eles viram que a Victor ia explodir, como explodiu, né? Porque era óbvio que ia quebrar. Lembrando que o diretor de marketing do Palmeiras é um dos vice-presidentes do Palmeiras. E ele trabalhou no mercado financeiro, ó, durante muitos anos. Então, se um banco está devendo mais de 4 bilhões de reais e ele não paga ninguém, é óbvio que ele vai quebrar, como aconteceu. Mas, né, esperar dar merda. Só que o departamento de vai dar merda de novo não funcionou. Porque você está vendo que vai dar merda? Então, pô, se vai dar merda, você já se protege e já vai negociando com outra empresa. Porque quando desce a merda, você já tem alguém no gatilho. Mas não fizeram isso, né? Primeiro você perde, primeiro você fica sem dinheiro, depois você vai ver o que dá para fazer, né? Isso é bizarro, bizarro. Pô, Esdras, e R-Mini em 2026 não dá, né? Já foi faz muito tempo. Falando sobre achar normal. E para você ver, cara, a diferença que é o bagulho de ser um jogador de futebol rival que sofreu o bagulho de falar, pô, se fosse meu time, eu ia achar o máximo. E tá tudo certo, outros companheiros meus já fizeram também. Então, isso que me pega um pouco, cara, porque parece que nesses momentos a moralidade ela só convém quando é o Palmeiras. Puta, mano, mas o lance de arbitragem que aconteceu lá em Palmeiras e São Paulo, o lance de arbitragem que aconteceu lá, Palmeiras e Flamengo. Ah, o lance de arbitragem que aconteceu com Palmeiras e Sport. É só convém melhorar os árbitros, só convém esse tipo de coisa quando é com o Palmeiras. Gente, o lance do Andreas cavocando a Cal, tinha que ser falado? Claro que tinha. Eu achei demais. Eu adorava. Todo post que eu vi hoje falando sobre isso, bem ou mal, eu curti. Porque para mim é gigantesco você ter um cara que tem o culhão de fazer isso. Agora, em contrapartida, Charlene, eu vi pouquíssimos posts falando sobre ser ou não pênalti. Sim. Eu praticamente não vi falando, discutindo se foi pênalti ou não. Mas do Pisão e do Andrés ter cavocado o lance para o Memphis ter escorregado, de três posts que eu via, um era sobre isso. Então, o que a gente vai falar também, né? Fazer a título de comparação? É só o Palmeiras que está errado? É conveniente, né? O que eu acho que acontece é que o jogador do Corinthians, ele fala que isso faz parte do futebol, porque lá dentro eles entendem como funcionam as coisas. O outro lado também faria. Existe essa compreensão entre eles. O que eu acho que acontece é que o pessoal que está fora, analisando depois, além de colocar um pouco de uma dose de clubismo, eu acho que o pessoal fica muito querendo colocar uma moralidade, assim, uma coisa muito, olha, gente, não é assim que as coisas são, esse ar de superioridade da análise que lá dentro eles sabem como funciona. É a mesma coisa com a questão da bandeirinha, não era um problema até de repente ser um problema, porque depende de quem está fazendo. Então, fizeram lá, parece que esqueceram, né? Olha, o Flaco foi lá, provocou e deu uma confusão, mas esqueceram que há alguns meses o Yuri Alberto fez a mesma coisa e o próprio jogador do Corinthians falou: a gente fez lá, eles faz aqui, e é isso aí, faz parte do jogo, da tentativa de você desestabilizar e tudo mais. Então, acho que é muito conveniente, fica essa narrativa querendo bater, porque um jogador de não sei quantos anos que faz uma coisa dessa, que já tem Premier League, porque as crianças, porque não, olha, chato demais, sabe? Eu acho que tem tantas coisas que você pode começar, se você quer falar de moralidade, tem tantas coisas que você precisa começar a trabalhar e melhorar moralmente no futebol. Essa eu acho que é uma das últimas da lista de prioridades, sabe?
tem muito mais coisas importantes para a gente resolver com essa questão. E a do Luigi é o que você falou, o moleque foi lá na hora, devia estar de sangue quente também, tá aguentando provocação o tempo inteiro, foi lá, chutou a bola. O Luigi não mirou na cara do torcedor, porque um cara que não acerta um gol daquele tamanho sozinho não vai conseguir acertar um rosto, sabe? E vai ter denúncia, né? E vai ter denúncia no Tribunal de São Paulo, a de Justiça Desportiva de São Paulo, porque afinal de contas tem que ter, né? Tem que ter a famosa vontade de aparecer, né? Mais que os outros, né? E outra, né, Charline? A gente tem em campo, no mínimo, 22 pessoas ali dentro do campo, no mínimo, né? Sem contar árbitro, sem contar bandeirinha, sem contar o quarto árbitro que fica na lateral. A gente tem o Dorival, a gente tem o banco de reservas. E ninguém viu o Andreas Pereira cavucando o campo. Ninguém viu. De todos os jogadores. Estava todo mundo preocupado com o pênalti e ninguém viu. Aí agora, depois que o jogo acabou, depois que o Corinthians perdeu, depois que o Memphis perdeu o pênalti, depois que acabou o jogo, pela repercussão que teve, vai ser analisado como antideportivo. O Andreas deu um soco em alguém? O Andreas fez esquema de aposta em algum lugar? O Andreas chegou, fez gesto obsceno, alguma coisa assim? Cara, ele simplesmente cavucou a marca da Cal. É legal? Se fosse com o Palmeiras, ia ficar puto? Ia ficar muito puto. Mas ia ficar muito mais puto com o meu time, que foi bunda mole, de não ter visto o cara cavucando o bagulho e ninguém ter feito nada. O cara que vai bater o pênalti, ele tem que ficar lá na marca com a bola na mão e ninguém mexe aqui. Não faltou a malandragem que eles dizem que eles têm, que a gente finalmente teve. A gente cansou de pedir. Essa é a malandragem que a gente cansou de pedir. Aproveitar um momento, aproveitar uma oportunidade. E aí é legal que você falou do negócio de aposta e tudo mais. Eu cheguei a ver até denúncia de que não teria havido gestos racistas vindo do camarote do Palmeiras, e até agora eu não achei imagem disso. Quer dizer, se teve, é sério, tem que ser feito alguma coisa. Agora, virou uma bagunça também, porque acusa-se todo mundo de qualquer coisa, sem se preocupar em provar nada, e tudo fica por isso mesmo. Então tá muito complicado, tá muito tóxico o ambiente assim nesse sentido, sabe? Todo mundo moralmente superior e esse tipo de coisa acontecendo, aí acusa um cara de uma coisa, de outra. E teve aqui o pessoal no chat tá falando, parece que um gandula, né, do Corinthians também agrediu o Sousa na confusão, enfim. Cara, assim, e outra, né? Eu tinha certeza que alguém ia sair expulso naquela confusão. Eu tinha certeza absoluta. Ninguém saiu. E se você for olhar o lance com calma, querendo entender de fato o que aconteceu, você consegue dar cartão para alguém ali. Você consegue. E olha, e vou te dizer, se fosse no Allianz, cara, eu não tenho dúvida que aquela agarrada que o Bidu deu no Flaco, não sei, que algum outro lance, cara, enfim. A gente tem. Fica na suposição, mas, cara, a gente já viu em alguns outros momentos acontecendo coisas nesse É um sentido. absurdo no Luigi, que só tem 19 anos, e relativamente menos partidas que muitos outros que não se desenvolveram. Lembre-se que John passou por isso e até Vitor Roque quando chegou. Concordo com você, Caio, mas é isso. Que seja assim com todos, então, e não pela idade. Sim por ter a noção de que é um ser humano ali realizando seu trabalho e que ele tem potencial. Ou vocês não acham que alguns jogadores que a torcida do Palmeiras ajudou a queimar aqui poderiam ter dado muito certo dentro do Palmeiras? A gente queima jogador muito rápido, eles vão embora. Eu falei isso na última quinta, falei isso na live pré-jogo da KTO e repito agora. O Palmeiras é o pior time do mundo para um jogador que quer se desenvolver, para um jogador que tem potencial e quer dar certo. Porque se ele fizer 3 meses ruim para começar a dar certo, a torcida nesses 3 meses já queimou ele. Não adianta ele fazer jogo bom, que a torcida vai continuar reclamando dele, e ele vai sair daqui queimado como se ele fosse um bag. O Palmeiras é um moedor de jogadores, moedor totalmente. É muito mais fácil você ser admirado e dar certo no São Paulo, num Corinthians, que também são times de um tamanho expressivo dentro do Brasil e que pagam um ótimo salário. Óbvio, aí a gente pode brincar, mas paga atrasado, mas paga. Flamengo, idem,
Fluminense, idem, Atlético Mineiro, esses times são muito mais tranquilos para um jogador de futebol do que o Palmeiras. O Palmeiras é um clube insalubre. É só ver o que a gente está fazendo com o Paulinho. O cara não tem culpa da lesão que ele tem, o cara não tem culpa da perna dele ter uma lesão rara, dele ter colocado uma chapa para grudar de novo o osso dele, porque o osso dele não juntava de maneira natural, de terem errado na primeira intervenção cirúrgica na vida dele, e tá todo mundo queimando o cara, falando que o cara tá sendo formado em medicina. O Bruno Rodrigues, beleza. Pós a cagada dele jogando o campeonato de vários, a gente pode criticar numa boa, porque o cara cagou. Mas antes disso, todo mundo falando que era um jogador bichado, que era um jogador ruim, que estava se formando em medicina dentro do Palmeiras, quando na verdade ele não tinha culpa nenhuma, porque alguém deu uma voadora no joelho dele e partiu no meio. Só que essa compaixão eu não vejo sendo cobrada nesses casos. Eu vejo só compaixão sendo cobrada no caso do Luiz. Então, por mim, sim, eu compro essa luta de vocês, eu vou com vocês até o final, desde que o nosso acordo seja para todos os jogadores, então. É porque, assim, no final das contas, e arrasou aí em tudo que você falou agora, viu? Primeiro ponto, arrasou. Ok. Chega. Às vezes sai alguma coisa boa, né? Não. O que eu acho sempre sai, desse seu show. O que eu acho que a gente tem que entender também é que a gente, como torcedor, a gente é muito passional, né? Então, assim, é aquela situação. Palmeiras perde, meu Deus, é o pior time do mundo, meu Deus do céu, fora Abel, fora todo mundo. Palmeiras ganha, meu Deus do céu, tô iludido, vamos ganhar todos os títulos esse ano. A gente não consegue entender, e quando eu digo a gente, eu tenho que me incluir também, porque eu tenho esses pensamentos muitas vezes. A gente não consegue entender como é o trabalho. Então, poxa, é uma merda perder certos jogos. É uma merda, concordo, mas assim, faz parte do processo. A gente não teve um início de temporada como a gente teve nos outros anos. A gente está em reformulação desde o ano passado. Muitos jogadores saíram, outros jogadores chegaram. Obviamente, chegaram jogadores muito mais prontos agora, que a gente já vê a diferença, como é Marlon Freitas, chegou e já está aí. A gente vê uma diferença de Flaco, de Vitor Roque, de Andrés Pereira também, que já chegou pronto, enfim. Mas eu acho que esse é o problema da gente. A gente não tem a paciência e a gente é muito imediatista. E a gente pensa que ficar um ano sem ganhar título é o fim do mundo. E não é. Não só tem a gente competindo, não só tem a gente no mercado comprando, não só tem a gente investindo. Tem outros times que também têm um investimento alto, que às vezes o time dá uma liga melhor. Enfim, tem várias situações. Né? Eu acho que a gente precisa melhorar muito isso na gente mesmo, de tentar, enfim, ser mais racional, que é difícil. Na hora do jogo eu entendo, a gente xinga todo mundo mesmo, eu mesmo xingo todo mundo. Beleza. Mas quando passa o jogo, de botar a cabeça assim e dizer assim, pô, peraí, vamos ver aqui o que é que melhorou e o que é que a gente pode esperar. Então, assim, eu acho, o que me irrita em Luigi, eu vou falar de mim, tá? Eu entendo isso do Luigi, mas o que me irrita em Luigi é porque eu acho ele preguiçoso. Eu já falei várias vezes, ele é preguiçoso. Eu vejo ele andando muito em campo, ele não faz certos tipos de marcações que ele deve fazer. Ele é muito irresponsável em alguns lances que ele faz, ele quer ser fominha, quer resolver. Eu vejo esse problema nele, não é? Ok, que pode ser da idade, vai ter a maturidade. Mas eu acho ele preguiçoso. No jogo contra o Corinthians mesmo, alguns lances dele, ele podia estar marcando, podia tirar a bola e ele fica andando em campo. Então, não sei se ele não... Sei lá, se ele acha que ele é só aquela posição e aquilo ali pronto e não vai fazer outra, não sei. Mas meu problema com ele é a preguiça. Eu acho ele preguiçoso. Ai, meu Deus, que linda. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês para apresentar quem dispensa apresentações. Um grande atleta que eu não tenho dúvida que vai fortalecer ainda mais o nosso elenco. Mas antes de apresentar quem não precisa ser apresentado, eu gostaria muito de agradecer a sua linda família, a sua esposa Alejandra, essa coisa fofa, linda, a sua filhinha Zoe, o seu staff e ao nosso diretor de futebol, Anderson Barros, por ter conduzido de uma forma brilhante, não é? Toda essa nossa negociação que culminou com a vinda desse grande atleta, John Arias, para o nosso querido Palmeiras. Eu não tenho dúvida nenhuma que o John vai continuar brilhando, como sempre brilhou aqui no Brasil, na seleção colombiana, e vai nos ajudar e muito as nossas conquistas. Não é que nós estamos aqui para sermos protagonistas e, lógico, para sermos campeões. E você é um campeão. E eu não tenho dúvida que você vai fortalecer ainda mais o nosso elenco. O John é um jogador que é um desejo da presidente já há muito tempo. Muito tempo. Mas tudo tem a sua hora certa
E o momento foi esse, dele vir aqui para nos ajudar, não é? E para dar, não tenho dúvida nenhuma, muitas alegrias ao nosso torcedor. Então, meu muito obrigado ao seu staff, à sua linda esposa, à sua linda família, ao Anderson Barros e também, gente, que nunca ninguém elogia a presidente Leila Pereira, não é? Porque sem a presidente nada acontece, não é? John, é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Essa casa é a sua casa, você agora faz parte da família Palmeiras. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. O que puder contar com a presidente e com todo o nosso staff, não tenha dúvida que não vai faltar absolutamente nada para você e para sua família. Obrigado por estar aqui. Gente. Tudo bem, Arias? Boa tarde. Tem uma declaração sua nas redes sociais que está rodando aí, dizendo que você jogaria no Brasil só no Fluminense. O que mudou para você aceitar esse convite do Palmeiras e se você também negou uma proposta que chegou do Flamengo? É verdade? Bom, boa tarde. Caraca, você gosta de confusão, né? Logo é cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento na minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que eu acho que todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto, é um clube que eu acho que é um rival diferente pro Fluminense. Mas eu estou feliz de estar aqui, como falei, eu acho que o Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo o que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalão. E, cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência em Sul-América, uma potência mundial, e que é um clube que eu tenho essa convicção de que posso aportar muito, e que tomara que a gente no final do ano esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa.
Arias, boa tarde. Aqui, Gabi Guimarães, da TV Band. Bem-vindo, boa sorte nessa nova fase. Quero entender primeiro como você se sente fisicamente, se você já está apto para jogar. Você já vinha jogando na Inglaterra, então como você está para estrear? E o Palmeiras tem uma sequência agora, depois da partida no final de semana, de quartas de final do Paulistão e, por coincidência, um duelo direto no Brasileiro contra o seu ex-clube, o Fluminense. Para você, você tem uma preferência por estrear num desses dois sentidos, seja nas quartas de final do Paulista, já decisão, ou na partida do Brasileiro contra o Fluminense? Obrigada. Tá, boa tarde. Não, eu estou bem, realmente estou bem. Eu acho que a diferença das temporadas na Europa era metade de temporada, então eu estou com ritmo. E estou à disposição, já Abel saberá quando é o momento certo, quando é a hora certa. Eu ainda cheguei agora cedo, não teve ainda esse contato com ele, com o elenco, que vai acontecer nos próximos dias, e claramente que aí a gente vai junto determinar quando vai ser o momento certo, a data certa, mas claramente que eu estou muito ansioso de já estar aí em campo, de já conseguir ajudar, de demonstrar também que eu posso ajudar, que eu estou no lugar certo. Então, bom, vamos a ver nos próximos dias quando é que a gente define qual será a melhor data para a estreia. Arias, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Na sua saída do Fluminense, a justificativa era de que você tinha um sonho de jogar no futebol europeu. E essa passagem pela Inglaterra, ela foi muito rápida. Esse sonho você considera como realizado depois desse primeiro período ali com a camisa do Wolverhampton? Ou essa sua chegada ao Palmeiras, além de tudo isso que você já disse, de possibilitar brigar por títulos, de jogar em altíssimo nível, você considera que é importante para mais para frente você também retomar esse sonho de jogar no futebol europeu? Obrigado. Bom, claramente que eu acho que o interessante da vida é sonhar, né? Ter sonhos por realizar. E, cara, realmente eu estou muito feliz que consegui cumprir esse sonho, que consegui chegar na Europa. Eu acho que a vezes menospreciam porque não é fácil chegar na Europa na idade que eu cheguei, nos valores que eu cheguei também e com a expectativa que eu cheguei. Então, não é fácil, eu acho que é um sonho cumprido. Muito poucos jogadores saem nessa idade para a Europa. Então, eu estou tranquilo com essa parte. Claramente que fue un contexto un poco diferente, fue una temporada difícil lá, para o clube em geral, mas cara, eu estou tranquilo, estou feliz, eu acho que foram unos 6 meses muito bons lá, de aprendizado, que aprendi, que eu acho que vai servir para a sequência da minha carreira. Eu acho que eu volto também um jogador diferente, uma pessoa diferente, jogar um pouco mais maduro. Eu acho que esse tipo de experiências também ajudam para amadurecer. E, cara, claramente que, como falei, o Palmeiras é um clube que proporciona tudo para você sonhar em grande, para você sonhar em ser campeão, em estar sempre no foco do futebol. Então, eu acho que como falei, uma da minha motivação é para vir para o Palmeiras, é tudo que o Palmeiras proporciona como clube. Tudo bem, Arias? Prazer, Alexandre Silvestre, da Gazeta. Você conquistou a Libertadores pelo Fluminense em 23, um clube que nunca tinha conquistado a América. Então tinha uma pressão ali, uma ansiedade muito grande. O Palmeiras é um dos maiores, né, se não o maior aí. Você acha que aqui pode ser menos complicado conquistar a Libertadores da América do que foi no Fluminense, pela tradição do Palmeiras? Bom, tomara que Palmeiras no final de ano seja tetra, né? Cara, vencer a Libertadores sempre é difícil. Você esteja onde esteja, sempre é um torneio muito difícil. Eu acho que é o maior torneio da América do Sul. É o torneio desejado por todo o mundo. Claramente que como falei, o Palmeiras tem como clube, como elenco, como um todo, algo realmente muito forte, não é de agora, tem muitos anos já demonstrando a solidez do trabalho. Então, claramente que eu chego em um ambiente seguro, em um ambiente que me ajuda também para mim, para sumar, para saber que consigo ter esse respaldo, ter esse suporte.
Então, claramente que eu venho com essa ambição, eu volto no Brasil com a ambição de ser campeão de tudo. Arias, tudo bom? Boa tarde, Gustavo Soler da TMC. E a gente te acompanhou, né, no futebol brasileiro, jogando como atacante pelo lado direito, na seleção você também faz a função pela esquerda. Tendo em vista o que você já enfrentou o Palmeiras, aquilo que você já conhece, visualizando o time do Palmeiras, onde você acha que o seu futebol pode encaixar melhor, onde você acha que pode agregar ainda mais a essa equipe do Palmeiras? Bom, eu já conversei várias vezes com o Abel, no meio da negociação, a gente teve várias ligações, ele explicou para mim o que ele achava, onde eu podia contribuir, eu estou à disposição, eu sou um jogador que, graças a Deus, consigo me desempenhar em várias situações, em várias posições do campo, então eu estou aqui para ser um jogador mais, para ajudar, para contribuir, desde onde o Abel e a comissão decidam, e eu estou pronto para fazer o meu melhor. João, aqui Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua experiência na Inglaterra, porque conversando com vários torcedores, a gente ouve as perguntas e até menciona, né? O Palmeiras contratou o John Arias, que jogou no Fluminense, não o John Arias que estava na Europa necessariamente. Foi por tudo que você fez aqui. Mas você teve uma passagem de 6 meses por lá, num clube que teve enormes dificuldades na Premier League, ainda está tendo, e foram só 2 gols e 1 assistência em 26 vezes que você entrou em campo. Por que você acha que seus números caíram tanto nesses 6 meses? Era uma questão coletiva? Era uma questão individual de adaptação? O que fez os seus números serem tão diferentes nesses 6 meses do que foram no Fluminense nos últimos anos? Bom, eu acho que são 2 contextos totalmente diferentes. Se você pega as métricas do artilheiro Wolverhampton na Premier League, tem 2 gols. Eu tenho 1. Então, tipo, infelizmente foi uma temporada ruim, coletivamente falando. Eu acho que quando você tem uma temporada ruim, é quase que impossível ter um desempenho individual bom. Claramente que eu acho que todo mundo tem a sua responsabilidade, eu tenho parte da responsabilidade também, eu não posso me omitir disso. Mas eu acho que, infelizmente, minha chegada lá coincidiu com uma temporada ruim, com um ambiente que não era o ideal. Mas, bom, eu acho que, como falei também, serve muito de aprendizado. Eu acho que minha experiência lá foi boa, pessoalmente. Eu gostei de lo que vivia lá. E, bom, eu acho que isso também senta bases para a gente tentar fazer coisas diferentes. Eu acho que como você falou, desculpa, eu acho que sou o mesmo John Arias. O Palmeiras não está contratando o John Arias do Fluminense porque talvez não existe esse John Arias. A gente evoluciona a cada dia, a gente cresce, a gente amadurece. Então eu acho que o Palmeiras está contratando porque sabem o jogador que eu sou. Eu também tenho certeza do jogador que eu sou. Então estou tranquilo sabendo que posso agregar, já como a presidenta falou, ao elenco forte que tem o Palmeiras. Boa tarde, Arias, tudo bem? Flávio Latif do UOL. Eu queria saber a partir de qual momento você recebeu esse contato do Palmeiras e acenou positivamente para retornar ao futebol brasileiro, porque foi pouco tempo, né? Mas imagino que o contato do Palmeiras para você retornar tenha influenciado de alguma forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Desculpa, não escutei a última parte. Não, queria que você comentasse quando chegou essa proposta do Palmeiras e você aceitou esse retorno ao futebol brasileiro. Bom, a gente teve esse primeiro contato já várias semanas atrás, quando o Palmeiras perguntava também as minhas condições, eles sabiam também todo o que envolvia essa negociação. Foi uma negociação que da parte do Palmeiras foi muito respeitosa, eles sempre respeitaram os tempos, sempre respeitaram o que eu sentia, como eu me sentia, porque a gente foi levando essa negociação jogo tras jogo, rodada tras rodada, porque também a situação do Wolverhampton condicionava muito essa negociação. Então eu acho que o Palmeiras foi um clube que fez esse primeiro contato, demonstrou interesse, mas foi respeitoso, respeitando nossos tempos. E a gente, claramente, que com meu staff e com a minha família, teve essa conversa de redirecionar, que era o melhor para a minha carreira, porque falo, eu tenho ambições
a curto prazo, a mediano prazo, e a gente chegou na decisão que o melhor para a minha carreira nesse momento era voltar no Brasil, e foi acontecendo a negociação, o Palmeiras foi acompanhando, todos já sabem o que aconteceu, e eu estou hoje aqui, feliz por chegar aqui e chegar a um clube como Palmeiras. Arias, Alan da Casa TV aqui. Você chega no Fluminense no momento que o clube vivia uma reformulação ali, você foi muito vitorioso no Fluminense quando você chegou. Depois você vai para o Wolverhampton, um clube que não viveu uma boa fase na Premier League, passou por maus bocados. E agora você chega num clube numa dimensão completamente diferente, que é o Palmeiras, um clube que a torcida cobra títulos todo ano. A pressão aqui é muito grande. O torcedor palmeirense ele é um torcedor que talvez vive a melhor fase da história do clube agora, ganhando títulos praticamente todo ano, e um trabalho de excelência, uma estrutura maravilhosa que tem o clube. Como que o Arias vai lidar com essa mudança de sarrafo dele agora, com uma pressão muito grande, que é vestir a camisa do Palmeiras, um clube que vai brigar por títulos e que a torcida tem uma cobrança muito grande por isso também. Obrigado. Como vou lidar com a pressão? Cara, infelizmente, no ambiente que eu nasci, que eu me criei, eu estou acostumado a lidar com a pressão desde que eu sou uma criança. Infelizmente, a nossa realidade é a realidade que eu acho de 80% dos jogadores de futebol. A gente cresce em ambientes onde já tem essa pressão por sobrevivência, que é muito diferente. Então, claramente que quando você chega num clube do tamanho, da dimensão do Palmeiras, você sabe que tem essa pressão. E tem que ter, porque você aqui é obrigado a sempre brigar por ganhar, sempre conseguir títulos, e eu acho que também isso me motiva, isso me fez também querer vir pro Palmeiras, porque eu também tenho essa ambição. Como falei agora no começo da coletiva, eu acho que é uma das coisas mais lindas da vida. Você acordar cada manhã com um propósito, você acordar querendo se superar, você querendo estar em um lugar melhor, fazer seu trabalho melhor. Eu acho que senão a vida perde um pouco de sentido. Não sei se você me entende. Então, claramente que o Palmeiras proporciona tudo para a gente também tentar sempre ganhar. Como falei, é um clube que tem um trabalho muito sólido, já tem muitos anos sempre estando aí nessa briga por títulos, e eu volto para o Brasil também com essa ambição de conseguir títulos, de ser campeão, de conseguir ganhar. Então eu acho que se encaixa muito bem na nossa relação. Arias, boa tarde. Pedro Marques, da Jovem Pan. O que você pensa de jogar no gramado sintético do Allianz Parque e da Arena Barueri? Bom, eu acho normal, sabe? Tipo, eu acho que o mais importante é ter um campo com as condições necessárias ótimas para um bom desempenho do futebol. Como falo agora com essa experiência na Europa, você joga na Inglaterra e os campos, você vê a diferença. Claramente que isso impacta diretamente no futebol apresentado, o futebol que eu acho que o torcedor merece, que o torcedor que paga o ingresso que vê. Então, cara, existem muitas hipóteses, nada confirmado, nada comprovado. Eu acho que o mais importante, seja sintético, seja grama natural, seja onde for, é que a gente como jogador tenha as condições necessárias e as condições legais para a gente apresentar um bom futebol. Arias, boa tarde aqui, ó, Guilherme Giuliari da Web Rádio Verdão, bem-vindo ao Palmeiras. Arias, você saiu do Fluminense como um dos melhores jogadores da América do Sul, se não o melhor, foi pro Wolverhampton, teve poucos jogos, 26 jogos aí nesses 6 meses, mas eu queria que você falasse o que o Arias do Fluminense, em poucas oportunidades, jogando a liga mais competitiva do mundo, pôde aprender e chegar hoje no Palmeiras para executar, além daquele do Fluminense, o futebol do Fluminense, o futebol que teve a passagem pela liga mais competitiva do planeta. Bom, algo em específico? Não sei, essa pergunta está difícil de responder algo em específico. Eu acho que são muitas coisas, eu acho que principalmente mental. A Premier League é uma liga que exige muito da parte mental, da parte física. Como falo, eu acho que serviu muito para mim também, para ter uma consciência melhor, para conseguir chegar melhor preparado também. Eu acho que esos 6 meses na Inglaterra me prepararam como jogador, me prepararam como pessoa, para ser uma pessoa um pouco mais forte, uma pessoa um pouco mais consciente. Então, claramente que
eu chego no Brasil com essa experiência da Europa que te faz você olhar o futebol diferente, que te faz olhar talvez muitas coisas que a vezes passam desapercebidas. Você chega a enxergar a importância dos detalhes pequenos, dos detalhes mínimos. Então, claramente que eu quero continuar aprendendo aqui no Palmeiras. Eu acho que tenho muitas coisas ainda para aprender, mas claramente que não esquecendo tudo o que eu aprendi na Europa. Arias, tudo bem? Bruno Milhose, Rádio Bandeirantes. Arias, eu queria saber da importância de 2 fatores para sua decisão de jogar no Palmeiras. O primeiro deles, a presença da Leila Pereira, que afirmou que sonha já há muito tempo com a sua contratação. Imagino que tenha sido importante conversando com você, com a sua família, queria saber desses detalhes. E o segundo fator é o seu projeto que você mencionou a curto prazo, imagino que seja a Copa do Mundo, voltar a jogar e estar à disposição na seleção colombiana. Você chegou a conversar também com a comissão técnica da seleção colombiana para entender que esse era o movimento certo para você a essa altura da carreira? Bom, sí, primeramente con a presidente a gente teve una ligación de vídeo bastante interesante, donde estaba él, estaba Bajos, estaba mi familia, estaba mi staff, donde él realmente fueron unas personas que demostraron mucho interés en noi, que demostraron también, intentaron explicar qué es ser Palmeiras, que claramente eu até agora só conheço o lado adversário, o lado visitante, mas eles tentaram explicar e apresentar para nós o que seria o projeto, o que realmente é Palmeiras, o que é São Paulo, que é uma cidade nova para nós também. Então acho que foi uma conversa que nos deixou muito tranquilos, sabe? Porque também se tem essa tranquilidade de que você está indo para o lugar certo, que você está sendo valorado, que você está sendo respeitado, que você está sendo alguém desejado, que eu posso usar essa palavra, desejado, no bom sentido. Então foi uma conversa muito boa, uma conversa que nos deixou muito mais tranquilos, muito mais conscientes. E cara, claramente que eu acho que não tem um jogador no mundo que possa ser convocado, que fale que a Copa do Mundo no es algo que pasa por la cabeza, más ainda en ese año. Claramente que tiene un tiempo ainda para llegar lá, claramente que eu converso com a comissão da seleção, não é de agora, eu já tenho uma conversa com ele fluida, porque eu sempre sou convocado, então é uma comissão que também a gente tem uma conversa bastante fluida, bastante boa, y claramente que ellos falaron para mí, ellos conocen o Palmeiras, les conocen también, tuvieron la oportunidad de vivir aquí. Entonces, tipo, ellos falaron que también ellos achan que es un buen lugar, que es un club y que también puede me ayudar a llegar bien preparado de cara a Copa. Y claramente que a gente tem también ese deseo de estar en la Copa, de estar bien preparado, más como falei, ainda falta un tempinho para llegar lá, a gente no sabe que está na cabeça, mas ainda faltam 3 meses, 4 meses, então a gente ainda tem muito caminho para recorrer aqui. Arias, tudo bem? Ontem o Abel Ferreira, antes da partida contra o Internacional, ele até brincou ali, né, que vai ser difícil você entrar no time, porque não sei se você está acompanhando esse Palmeiras, mas o Palmeiras a cada jogo está encaixando agora. Ontem uma vitória contra o Internacional com autoridade. Queria saber se você já acompanhou alguma coisa desse time do Palmeiras, desse ataque, onde você poderia entrar. Claro que você não vai falar aqui no lugar de quem você poderia entrar, mas se você tem acompanhado, e queria saber sobre a escolha da camisa, né, número 11, que era do Bruno Rodrigues. Até ontem ele utilizou essa camisa. Teve um papo com o Bruno, como é que foi essa camisa 11? Bom, em relação ao Abel, acho que para ele é bom ter opções, ter essa pulga, como se fala, a pulga atrás da orelha. Eu acho que é muito bom, é algo que também me faz motivar, porque você sabe que você tem que conquistar seu espaço. No meu caso pessoal sempre foi assim, em todo lugar onde eu fui sempre foi assim. Mesmo nos outros clubes que vocês já mencionaram, eu sempre cheguei e teve que conquistar o meu lugar. No Palmeiras não será diferente, porque eu acho que também perderia a essência, sabe? Se você chega num clube onde você já tivesse uma vaga cativa, você perde esse desejo de alcançar, esse desejo de competir. Eu acho que o Palmeiras, com o elenco que tem, eu acho que isso só ajuda a crescer, a melhorar, porque você tem bons companheiros,
boas pessoas que ajudam a você sempre tentar manter o nível no alto. Eu acho que isso também só beneficia o clube. Então, para mim, que tenha competência interna sana, para mim é ótimo. Eu acho que é assim que funciona um clube grande. Então, minha missão é tipo, eu conseguir meu lugar, conseguir demonstrar no dia a dia tudo que eu também tenho para aportar, porque eu, como falei, eu chego aqui também com essa ambição de ser importante, de ganhar meu lugar aqui, de conseguir títulos. En relación a camisa, agradezco públicamente a mi compañero. Yo acho que fue un gesto muy bacana por parte de él. Fue algo que realmente me sorprendió, porque es un número importante para mí, es un número marcante para mí, es un número que uso na seleção. E voltando a falar, estamos falando do ano da Copa, então para mí tem esa sinergia. Y fue alguien que realmente fue muy abierta, disponibilizó para mí esa camiseta. Fue alguien que agradezco, que yo sé que es un grande jugador. Enfrenté a él cuando estaba no Cruzeiro, sé que es un grande jugador y por lo que conozco y por el gesto que le teve, da para ver que también es una muy boa pessoa. Entonces agradezco a él por me permitir usar una camisa que para mí y para mi familia es importante. Arias, tudo bem? Luca do Amaral, do nosso palestra. Queria saber, depois do anúncio da sua contratação, o Palmeiras publicou um vídeo do Richard Rios também te desejando boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Queria saber se você de fato conversou com seu companheiro e se a propaganda, se é que precisa de propaganda, se a propaganda feita por ele foi boa. Obrigado. Cara, a gente falou com o Richard até mais do que deveria. Ele me ligou muitas vezes, realmente me ligou muitas vezes, porque é um cara com o que eu tenho um bom relacionamento na seleção. A gente é amigo, a gente é parceiro lá na seleção. E ele me tentou demonstrar o que é Palmeiras também, como jogador. Ele que esteve aqui, tem uma passagem que eu acho vitoriosa aqui. Ele me indicou, ele se disponibilizou para o que eu precisasse. Foi alguém que me ligou várias vezes, explicando para mim que era um bom lugar, que é um lugar que você se sente querido, que se sente respeitado, que se sente apoiado. Então, claramente que é uma pessoa que eu acho que fez esse trabalho também aqui, um pouco do trabalho do clube, porque foi alguém que realmente também sempre estuvo aí, sempre estuvo pendiente no tempo da negociação, como iba se desenvolvendo tudo. E é alguém que eu tenho confiança, que é alguém que me indicou as melhores coisas aqui, é alguém que fez a sua história, e como ele fala no vídeo, tomara que eu seja também muito feliz aqui. Arias, bem-vindo ao Palmeiras, Rafael Oliva, Itatiaia Sport. Você já jogou em várias posições, né, no Fluminense, na seleção colombiana, centralizado pela esquerda, mais avançado, mas muitas vezes como esse atacante pela direita, né? E aqui no Palmeiras a gente tem um jogador que está se destacando bastante nessa função, que é o Alan. Você acha que vocês dois podem jogar juntos, conseguem jogar juntos, e o que isso mudaria no seu jogo? Que mudaria jogar com ele? Não. Eu acho que não. Eu acho que como jogadores você sempre quer jogar com os melhores jogadores, né? Como você falou, sou um cara que consigo jogar em várias posições do campo e claramente que eu consigo jogar junto com ele, como consigo jogar com as outras opções que tem no ataque, que eu acho que são boas opções. Então, claramente que, como falei um pouco atrás, já é decisão da Abel, eu estou totalmente disponível para quando ele precisar, aonde ele precisar e o que ele quiser, o que ele vê que eu posso ajudar. Então eu acho que claramente que é algo mais para ele, porque eu estou disposto a fazer a função que me seja indicada. Fazer uma observação, Coste? O que, seu Bento? Não, tô tá. Que assim, cara, aqui vai uma cornetada mesmo. Cara, como é que se demora 3 meses para se trocar um gramado? Nós estamos falando de uma das maiores construtoras do país. Nós estamos falando de uma empresa que tem algumas centenas de mil metros quadrados construídos. Uma empresa que é referência naquilo que faz. Cara, não pode demorar 3 meses para trocar um gramado.
E aqui, que fique bem claro uma coisa, eu não tenho nenhuma restrição com relação à Arena Barueri. Muito pelo contrário, a Arena Barueri está com um gramado sintético de primeiro mundo, as suas instalações internas são tops, então aqui não tem nenhuma crítica à Arena Barueri. A crítica é para você chegar, a locomoção, a acessibilidade. Dizendo que você mora lá perto. Não, eu moro lá, conheço a região, a Castelo Branco é um inferno, a linha de trem que chega lá, você só tem uma linha de trem. Limitado, né? E assim, essa linha de trem, ela é uma linha de trem muito usada porque ela se estende até Itapevi. Então, principalmente quando você tem jogos que vão das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, já é lotado normalmente. Então fica muito difícil para o torcedor chegar, não tem estacionamento, então o entorno, ele não tem todas as condições que tem aqui o Allianz, né? Então, cara, assim, eu só espero que realmente a gente consiga voltar a jogar aqui, porque, cara, eu não consigo entender de novo como uma grande construtora, uma das maiores do país, que são extremamente experientes, aliás, que tem experiências, que são expertises, cara, que se demore 3 meses para trocar um gramado. Eu não consigo conceber. E com isso, o Palmeiras está perdendo, a torcida está perdendo, é prejudicado demais. E a gente não vai ter os jogos aqui das quartas de finais e nem das semifinais. Se o Palmeiras passar nas quartas, É não isso vai aí. jogar, vai ter que jogar. Vai ter que Eu jogar. acho que eu vou um pouquinho além, ou talvez menos que você, o Rorô. Não vou na expertise da empresa, da W Torre. Basta falar do estádio, do Allianz Parque. Goste. Do AZP, né? Da empresa, porque são braços. Da Isso. empresa que cuida do Allianz Parque. Não são um braços. descuido absurdo. É a maior arena do hemisfério sul. Sim. Ponto. Como é que demora 3 meses? Basta isso, Goste. sabe? É um descuido. Sábado eu cheguei aqui. E eu estaciono meu carro aqui no Allianz Parque, que a loja fica de frente pro Allianz. Cara, tava chegando os caminhões com aquele material do amortecimento. Dia 7 de fevereiro que estava chegando os materiais com amortecimento. Todo mundo viu aqui. Isso não foi segredo para ninguém. Cara, como é que você tem uma troca de gramado que você programa e aí, cara, você tem entrega de uma das partes primordiais só no dia 7? Cara, nós estamos falando de mais de 70 dias sem uma partida de futebol aqui. Só um esclarecimento, assim, esse material, essa grama, ela veio de fora, certo? Sim. É da Holanda, né? É da Holanda, então tem toda aquela questão, assim, é a área que eu trabalho, né? Então É. tem toda uma situação de desembaraço. Isso, de importação, e tudo aduaneiro. mais. Tem questão também de... eu não sei se... Eu acredito que o órgão que cuida nesse sentido, acho que não tem nada a ver com a Visa. É outro órgão que... Não, é um órgão que também faz eu a... não sei se é o Ministério da Agricultura, o MAPA. Não, sei tem um se- órgão mesmo. Que faz essa liberação. Eu A não sei nacionalização do produto. A nacionalização. Eu não sei se é Isso. exatamente uma burocracia acima Também. normal Mas você pra concorda... esse tipo de situação. Então, Wagner, mas Que é o pode seguinte... ter segurado esse Mas vamos lá, material se existe isso, Se o existe que pode isso. ser feito? Você antecipa. Não, você tem que antecipar. É, Tem que ter pessoas Se competentes. você pra sabe trabalhar que nisso, dezembro fato. vai acabar a temporada, eu preciso fazer essa troca em janeiro, eu já faço essa compra em julho, pensando, não, Mas tem vou ter a questão de toda. produção também. Eu tô tentando entender. Mas você não é antecipa a justificar. produção também. Porque É só ter desde comprado- quando que o Abel tava falando desse gramado? Não, acho que não é Desde só quando isso. Foi definido que teria a troca do gramado. Eu acho que a própria empresa, ela já coloca um tempo, ó, vai trocar agora. Eu acho que eles já falam, ó, daqui 2 anos precisa trocar essa parte de cima, mais Mas 2 eles falaram anos... que não precisava trocar, Costa. esse é Não, o ponto. precisa, pô. Não, a empresa, a própria... Não, Era não 10 anos de eles falaram garantia. que pela garantia tá ok. Que a grama em si, né? A grama em si, o plástico, né? Que Sim. eu não gosto muito de falar, mas tudo bem. Aí é uma mais forma- embaixo o buraco, estava cara. ok. O problema De era qualquer justamente forma, a é notícia. inadmissível. Seja pela empresa, seja Concordo, pelo Allianz, Costa. seja pelo Palmeiras. Concordo. Precisa ter um planejamento. Cronograma, É, justamente tá. de compra do insumo, do produto, no caso, É isso ou aí. se fosse necessária a produção, o tempo para isso, o tempo Quem de trabalha com material que é transporte, importado, que sabe que exatamente. precisa nacionalizar o produto, que sabe que você vai ter que Consegue liberar... provisionar isso, Exatamente. entender o prazo para poder ter a liberação. Exatamente. Isso é o mínimo, é o praxe, né? é o Com praxe. certeza eles têm, porque eles têm uma larga experiência nisso. É só inadmissível, cara. E assim, o Allianz não vem a público, não fala nada, entendeu? Então é complicado, sabe, cara? Ninguém dá satisfação para ninguém. Eu acho que esse tipo de comunicação, né? Eu já falei aqui da importância que tem o torcedor, porque o torcedor é o maior patrimônio do clube.
E eu entendo que o Arias devia virar público, cara, e dizer o que está acontecendo, por que não vem, até porque a torcida está cobrando e quer os jogos de volta aqui no Allianz Parque. E nós não vamos ter o Palmeiras em 2 jogos extremamente importantes, Costa, que é das quartas de finais e da semifinal do Paulistão. Inclusive, quem gostou da contratação do John Arias, deixa um like. Porque teve gente que não gostou. Teve gente que não gostou. Falou aqui, ó. Esse é o assunto agora, bom gancho. Não foi um bom gancho, porque a Foi. gente vai interromper brevemente o assunto do derby, porque não tem como a gente fazer uma live entre amigos e não contratar, e não conversar, perdão, sobre essa que foi a segunda maior contratação da história do Palmeiras, Felipinho. John Arias chegou aí, Rafael Veiga saiu. Vamos falar primeiro desse cara que, velho, é impressionante, o Bruno não tem razão, é resenha o que ele falou, é mentira o que o Bruno falou, é mentira. Adorei a contratação, inclusive, cara, pra mim, muito mais jogador que o Paquetá hoje, muito mais jogador, tô sendo sincero, e tem parte da torcida que, desculpa, discordo completamente, não sei a sua opinião, que agora tá com papo de que é caro, bicho. Cara, o Arias é um puta cara pra chegar no Palmeiras. Não tá saindo do meu bolso, então, sinceramente, pra mim tá barato. Enquanto o Palmeiras puder pagar, caro é pra time que vai ficar endividado fazendo a contratação. Se o Palmeiras fez, tem caixa pra sustentar, é um baita de um jogador. Lembrando que a gente tá contratando um jogador que acabou com os times europeus. O jogo dele contra o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes é Assisti esse jogo absurdo. no estádio. Ele joga muita bola. Desculpa, Felipe, você foi no estádio Foi no nesse estádio, jogo? assisti, jogou demais, jogou demais. Que animal, Cara, foi, acho que Desculpa, Felipe. sem Não, brincadeira, o que melhor porra, 0x0 vamos que eu embora. vi. Foi o melhor 0x0 que eu vi, assim, no estádio. Sem brincadeira, jogaço. Foi um bom jogo e o ele Fluminense jogou muito, ele mereceu. comeu a E o bola. Fluminense mereceu vencer esse jogo. Pra viu? caramba. Mereceu vencer, o Everaldo chuta pro gol. Mas o Everaldo perdeu o gol. Enfim, eu acho que é um baita jogador, acho que não tem essa de valor. Eu entendo que os valores realmente no futebol cada vez mais estão assustando, né? O preço do Paquetá 40 já era absurdo quando o West Ham pagou 60 milhões de euros nele, porque não era um jogador de 60 milhões de euros, agora para 41 para vir pro Brasil é um absurdo. Palmeiras ter pago quase 30 milhões, né? Se você somar toda a operação Paulinho, acho que passa disso talvez, pelo jogador de futebol, é um absurdo. Mas é o preço que o futebol está sendo praticado, da mesma forma que o Palmeiras vende alguns jogadores por valores astronômicos. Um zagueiro saiu daqui por 30 milhões de euros. É normal que o Palmeiras também pague quando ele quer trazer jogadores de grande porte que vão mudar o patamar do time, e é o caso do John Arias. E joga muito, né, Bruno? O John Arias. E ele chega, no meu entendimento, cara. Claro que futebol é futebol, tem que chegar pianinho, mostrar seu espaço, tem que jogar bola. Mas se você fizer uma leitura do que ele fez no Fluminense é uma coisa, o Palmeiras é outra. A gente esperava o Felipe Anderson craque titular absoluto e não aconteceu. Mas chega pra ser titular, Brunão. Sim, não, sem dúvida, cara. Inclusive, um dos fatores, essa informação, tá, que ajudou ele a aceitar o Palmeiras é que ele recebeu uma ligação do técnico da Colômbia falando que, ó, desse jeito você não vai ser convocado, porque você tá tendo, você pode, até se você cair, né, se o seu time cair, você não vai estar tão visto e talvez não vai ter tanta minutagem. Até na Premier League ele não tava entrando sempre. E aí foi comentado que ele tava com pouca minutagem. E foi isso o que pegou. O que pegou pra ele foi a Copa do Mundo, né? Então, a gente até comentou no off aqui, ele tá vindo sem descanso, né? Ele jogou o Mundial, ele foi pra Inglaterra, ele jogou na Premier League e tal. E assim, não teve descanso. Mas só que o principal motivador dele vai ser o quê? Copa do Mundo, cara. Então o que ele vai querer se provar em questão de Copa do Mundo vai ser um absurdo. E é bom pra gente, né? Porque a gente precisa desse cara pra desafogar. Não, nem pra desafogar. Desafogar é o Felipe Anderson. Na verdade, é pra chamar a responsabilidade. É um cara que, pô, na hora que você precisar realmente de um jogador... Acho que craque é muito forte a palavra, né? Mas aquele jogador decisivo, aquele cara do gol... Bom jogador, muito fora da média. Exatamente. Na hora que você precisar desse cara do gol, desse cara da jogada que puxa uma jogada do chapéu ali, tira uma jogada da cartola, tem que ser ele, né? Pelo que você tá colocando de grana. E não adianta, gente. É um fato. O Palmeiras, quando ele costuma fazer essas contratações em que o jogador é realidade, o Palmeiras costuma acertar. Vitor Roque, Andreas Pereira, né? O Paulinho mesmo machucado. Então, assim, não tem muito segredo, né? Se ele corresponder à média do que o Palmeiras contrata, é um jogador que vai chegar e vai agregar pra caramba. E você fez um comentário também, esses dias, que foi espetacular. Eu citei você no GE, inclusive. Tamo junto. Porque você falou assim, cara, você, quando começa essa resenha do é caro ou é barato, você precisa entender se o cara é um especialista ou se o cara é um estagiário. Você voou nesse comentário. Porque o Arias, ele é aquele cara que ele vem pra resolver teu problema, irmão. Ele é aquele cara que, assim, toca a bola nele.
O Vitor Roque foi caro? Não, não foi caro. O cara é jogador fraco. O cara é jogador que não responde. Entendeu? Sabe quem é caro? O Giai é caro, mano. O Giai é caro. O Giai é caro. O O Mikael Mikael é caríssimo. caro. O Sosa é caro. O Bruno Tabata foi caro. O Tabata é caro. O Bruno Rodrigues é caro. Dá pra ficar até amanhã falando Então, o nome aqui. às vezes você fica assim, pô, 1 milhão é caro, R$1 é barato. Não é, às vezes R$1 sai mais caro que 1 milhão, tio. Entendeu? E você foi muito bem nesse comentário. Eu citei você, referenciei você no GE e falei assim, cara, não é caro. Não é caro. O mercado está inflacionado, como o Felipinho falou, e é o jogador que tem que ser tratado como especialista e tem que entender a responsabilidade que tem. Tá? Ele chega no Palmeiras, é claro que ele tá pensando na Copa do Mundo, veio pedindo desculpa pro torcedor do Fluminense, o torcedor do Fluminense não entende, o palmeirense não tem nada a ver com isso, velho. Ele tem que chegar, vestir a camisa que é mais pesada que a do Fluminense, com todo respeito, não tô aqui pra cutucar o tricolor, não é isso, mas cara, é o Palmeiras. É o Palmeiras, tricampeão da América, 12 vezes campeão brasileiro, mano. Tá ligado? Então ele tem que chegar, pianinho, fazer o dele. Mas aí, Felipinho, é entrar pra ser titular. E aí eu pergunto pra você, meu irmão, quem sai pro Arias entrar? Ah, boa pergunta, mas aí a disputa é entre Alan e Maurício, né? Um dos dois sai e entra o John Arias. Não dá pra tirar o Flaco, não dá pra tirar o Vitor Roque e, obviamente, acho que o mais fácil, a queda de braço aí tá mais pro Maurício, né? O Maurício deve sair pra entrada do John Arias e, enfim, espero que assim seja, porque aí você ganha um banco também. O Maurício é um bom jogador pra compor o elenco do Palmeiras. Você começa a formar o que o Palmeiras realmente precisa, que é um elenco, e se o Palmeiras acertasse em todas as contratações de jogador grande, a gente poderia ter economizado dinheiro. Se você somar aí Facundo, Mikael, Atuesta, você soma esses jogadores e você deixa jogadores da base para completar essas posições. Por exemplo, você não precisava do Bruno Rodrigues, você tem o Luiz e o Thales aí, era só não ter vendido o Thales, você tinha os dois. E aí, ao invés de você gastar com 3 jogadores mais ou menos que não tenham tanta confiança, gaste em um só que é certeira, que a gente vê que faz a diferença. Mas como que você enxerga esse desenho do ataque do Palmeiras hoje? Porque muita gente pensando que o Arias é meia. Tudo bem, ele joga na meia. Se você olhar o desenho do jogo dele, no Wolverhampton ele até tem por meio. Sim. Mas a especialidade dele é direita, né? É na parte direita do campo ali. Por isso que eu acho Que que é o a do Alan... Alan. Por isso que eu acho que o Alan entra na roda, porque é justamente onde o Alan joga, e o Alan pode fazer a 10, né? Aí, obviamente, vai depender do professor Abel, só que quando o Paulinho voltar também, eu vou no quem marca Mas no é Deus. 4-4-2 hoje, com É o o que eu Paulinho, imagino como hoje. que você formaria? Você formaria Paulinho do lado esquerdo? Eu formaria com o Flaco jogando atrás do Vitor Roque, quase como um 10, que já é o que ele faz hoje, e aí abrindo direita John Arias, Paulinho na esquerda e Vitor Roque centralizado. E aí, Brunão? Porque é difícil, cara. E você foi muito bem agora. Ele é um cara que joga pela direita. Mas por que eu tô com o Felipinho, cara? Que eu, no meu entendimento, né? O principal candidato a sair é o Maurício. O Maurício é um bom jogador pra compor elenco, mas ele é um cara instável. O Maurício não faz uma temporada 2025 brilhante. Ele começa muito bem, se machuca, aí cai, aí faz um jogo bom, um jogo ruim. Quantos jogo anos bom, seu jogo Maurício? Uns 25? 24, acho. 24, 25. Por aí. Essa é a merda. Ele não é um jogador extremamente regular, mas ele muda o banco do Palmeiras. Sim. Por que eu discordo em você trocar entre várias aspas, Brunão, o Arias no Alan, tá? Várias aspas aqui, Claro. tá? Porque o Alan foi talvez o melhor ou um dos melhores jogadores do Palmeiras no final da temporada passada. O Alan é um jogador hoje que a diretoria do Palmeiras bateu no peito e falou pro futebol italiano, mano, pode pôr seu caminhão de dinheiro porque ele não sai. E a gente bateu esse papo na última live. E a diretoria do Palmeiras bate no peito e fala você não sai, por quê? Os compromissos desportivos do ano passado fracassaram e o Alan é o que se tem hoje dentro do Palmeiras, além do Vitor Roque, do Andrés, mas de certeza, é o cara que já virou. E aí, porra, tá chegando o Arias. Você vai tirar o cara que já virou ou o cara que é instável? Que é irregular. Com todo respeito ao Maurício, gosto do Maurício. Eu gosto do Maurício. Só que eu não consigo ver o Alan. Eu tenho uma discussão lá com o pessoal no meu canal. Por exemplo, o Skitter, ele acha que, não, tem que ser o Alan porque o Arias joga mais pelo lado direito. Mano, cara, Abel se vira, jogadores se vira, troca de lado, mas deixa os caras. Eu acho que não faz nem sentido porque o Palmeiras pretende vender o Alan no fim da temporada, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que dar exposição, você tem que dar minutagem pra ele. Eu não vejo ele saindo do time, sendo até sincero. Por isso que eu perguntei pra ele a formação. Inclusive, queria perguntar pra galera que tá no chat aí, como que você formaria esse Palmeiras da frente? Porque, cara, vai ficar um baita de um time.
Aí, Abel, pelo amor de Deus, né? Agora é fazer jogar, né? Porque, ó, vai ter, foi o que você comentou, vai ter Paulinho, vai ter Alan, vai ter Maurício, cara, Vitor Roque e Flaco Lopes, vai ter uma frente absurda. Deixa nos o time comentários com mais aí. craques no futebol brasileiro. Exato, o Flamengo não tem essa quantidade, essa quantidade de qualidade. Exatamente. Ô, louco, Felipinho. Não tem, cara. De frente? Eu acho que não. Rapaz, não, é que é um corte forte. Porque não, gera uma polêmica boa, irmão. É que não tem. Se você olhar hoje, você tem Pedro do lado de lá, Arrascaeta, o Paquetá, mas o Paquetá não é um jogador de frente Mais dessa recuado. maneira, mas recuado. Então você tem Pedro, Arrascaeta e Bruno Cara, Henrique. como é que é o nome do colombiano lá? Esqueci o nome dele. Carrascal. O Carrascal. Joga bola, o Carrascal. Aí se você tivesse que Samuel escolher hoje, você... Samuel Lino, que... O Lino meio mais pra lá do que pra cá, Tá viu, como bicho? usaço da bola, é mais né? pra lá do que pra cá, É que viu? ele era um ala e contrataram ele como se ele fosse um atacante de grife. né? Mas assim, pensando nisso, eu acho que hoje esse quarteto mágico do Palmeiras tem mais potencial do que o trio que o Flamengo tem. Espetacular. Que corte, é uma máquina de cortes. Alô, TLD, produção. Olha o Felipinho muito bom, aqui. bom demais. E falando em máquina de cortes, olha o superchat, que legal, da Silvana Carvalho. Pietro, joga na tela pra gente, por favor. Que turma top demais. Muito obrigado, Silvana, pelo seu superchat. Você que tá nos assistindo, mande seu superchat, que certamente ele vai pra tela. Nós vamos trocar ideia, nós vamos ler, nós vamos discutir. E ó, tem uma coisa que é lição de casa, pra você que consome conteúdo palmeirense. Nós estamos ao vivo aqui na KTO, estamos ao vivo no TLD, estamos ao vivo no Parmeira Mil Grau, no Boca Palmeiras. Não importa onde você esteja assistindo, é tudo Palmeiras. Deixa o like, gente. Deixa o like, que é muito importante. A gente tem que entender como vai ser essa disposição em campo dessas sim, peças. lógico. Acho que a gente já vai Pés poder no chão. começar a ver, já a hora que a gente for pras finais aí, chegar na final aí, eu acho que a gente vai... Não, a minha visão... Para completar o que ele falou, desculpa aí, Costa. A gente está na reformulação da reformulação. Porque o Palmeiras ele se desfaz de 5 jogadores que sempre entravam: Mikael, Veiga, Aníbal, Facundo e o Everton. São jogadores que Dois sempre... deles, pra mim, eram titulares, que era o titular. Everton E o resto sempre entrava. O Mikael sempre entrava, Facundo Exato. sempre entrava, Veiga sempre Mas entrava, o Everton era o Aníbal goleiro. E o Aníbal era os 5 titulares. Titular, o Everton titular. Exato. Então, aí teve que se reinventar. E eu acho que esse é interessante, que parece que tudo, muitas vezes, que a gente pedia, aconteceu esse ano. Que é o tal do trazer o jogador pronto. É o jogador que a chance de erro é menor. Menor. Porque você vai trazer que nem, por exemplo, o John Arias, né? Pô, ele foi pra um time lá que... Não dá pra você... cara, não mede, não dá pra medir, cara. Não dá. O time lá, tanto é que os caras também já viram que o barco afundou, falou, já vamos vender logo. Ele também não deve ter sido fácil para ele aceitar, né? Porque a família... sabendo aqui, parece que a esposa estava com uma certa resistência. Cara, não é... E parece que a Leila então, entrou em ação e ligou para a esposa, não é isso mesmo? Aí ligou, parece que a Leila entrou em cena, conversou, falou, ó... Tipo, aqui é isso, onde você vai morar. Mandou o jatinho lá para buscar eles. Vai mandar o jatinho para trazer eles e tal. Então, tudo esse tipo de coisa faz parte, porque não é fácil chegar pra mulher do cara e falar, pô, você tá morando num puta país, velho. Não. Né? Os filhos na escola, o caramba, vai ser, puta, agora vão pro Brasil. Aí você abre só desgraça, no São Paulo, não sei o quê. O senhor que é um cara viajado pelo mundo aí, o senhor já foi pra Inglaterra ou não? Só passei. Passou? Não fiquei lá. Foi tá. de passagem mesmo, um dia. E o lance começou com o lance do Marlon, agora com o Arias, ainda tem aí o Nino. Eu não sei se tem mais alguém que, assim, de Palmeiras esteja atrás, então eu também tô que nem com você ainda. Tenho ressalvas. Eu falar que o Fabinho não tá descartado ainda, que depois que vai encerrar o contrato dele, e dependendo das circunstâncias, ele é um cara que pode vir para cá, até porque teria um custo... caso não pinte proposta de nenhum outro clube lá de fora, seria visto com bons olhos, porque você não precisaria fazer a compra. Ele mas tem 74 milhões para receber ainda absurdo, lá. É absurdo. Até são 10 pau o salário dele, ou 12 pau, se não me E a engano. possibilidade de Copa também, né? Ele. Tem a possibilidade de Copa. Entendeu? Então ele já tá na Copa. Ele terminando ali. Por isso que eu acho que ele ainda pode voltar para um clube. Você acha que ele tá? Eu acho que ele já tá na Copa. Ele foi convocado quantas vezes pelo Ancelotti? Agora a última, mas eu acho que ele já tá na Copa. Eu acho que ele já mostrou o que precisa, ele tem o que o Ancelotti quer. Exatamente, eles são os dois jogadores ali experientes do meio campo para segurar. Você acha que é ele e Casemiro, né? Eu não sei se ele como titular, mas ele fazendo essa reposição do Casemiro, por exemplo. O Casemiro já tá, obviamente. Sem dúvida. E tem que tá, porque ele mudou esse meio campo aí, ele toma conta. Cogitar o cara aqui. Mas para mim o Fabinho... Não esquece. Para mim o Fabinho já tá.